Henrique, Will, Bruno, Jéssica, André, Eliane Berger, Frederico, Arildo, Ok. Gente, então assim, ó, como o Paulo vai ter que se ausentar, tem duas perguntas. Então, pega uma pergunta do Yuki lá. Tá? Como o Paulo vai ter que sair, eu vou pedir para que ele responda o bloco que ele tem que foi direcionado a ele, né? E daí a gente retoma já a primeira pessoa que quer usar a palavra, ok? Paulo. Tem algumas aqui que estão dirigidas a mim, mas acho que também pode ser para a mesa, tem situações aqui que acho que... mais a nota. É isso, eu acho que a experiência é mais da mesa do que do IMAP propriamente dito. A primeira direta aqui, proposta de formação dos funcionários da formação cultural pelo IMAP no que concerne o Sistema Nacional de Cultura. Veja só, o IMAP fez no começo do ano, e todo ano isso está sendo realizado, um caderno com todas as demandas das secretarias. Então, acho que o melhor seria, que eu teria que discutir aqui, é o acesso a esse material. Eu vou ficar à disposição, vou deixar para o Elton no e-mail, etc., porque o ideal é que os servidores soubessem o que é que está sendo. Às vezes tem curso, a gente tenta deixar a partir do site que esses cursos fiquem à disposição, mas muitas vezes esse acesso, se vocês não sabem que tem um site, que tem isso à disposição, aí também não funciona muito. Então, acho que o ideal seria que a gente saísse daqui, a gente dá o contato, vocês passam a ter acesso a isso, tem um caderno específico com todas as possibilidades de informação. Isso, eu acho que seria o ideal que essa informação fosse para a página. E aí tu tem acesso à política, essa discussão. A demanda vem da própria fundação, tem sido discutido sempre essa necessidade específica, e a partir disso se forma o calendário dessas capacitações, formações continuadas, etc. Então, esse acesso a gente pode trazer para cá. Essa segunda pergunta aqui, eu acho que está muito mais à mesa do que o IMAP. Eu vou ler a pergunta. Tá? Houve um período que existia uma Secretaria de Cultura no município, isso ocorreu até o início da década de 90, pela fala do Elton. Em questão administrativa, que foi a consequência... em questão administrativa, acho que esse é o foco, né? Qual a consequência do fechamento da Secretaria da Cultura e, com isso, relaciona o surgimento do ICAC? Está muito mais, né? Tá? E a terceira também, acho que está muito mais dentro da exatamente onde se quer chegar. A minha sugestão seria até que, em vez de escrita, você fala. Olha como é que ela está. Se a pessoa pudesse esclarecer. Explicar sobre as relações de governabilidade e governança eletrônica, em especial na área do patrimônio material e imaterial. Da onde veio? Rúbia, é isso? Tem que falar no microfone. Isso, se possível a Rúbia pudesse... Oi, boa tarde. Diga, esclarece a pergunta, isso. Oi, boa tarde. Essa questão da governança eletrônica, que de certo modo já foi colocada aí, né, a questão da transparência, dessas questões todas, também dos editais, da lei 86, rigores eletrônicos, em relação a essa questão, e como a minha área é patrimônio, uma atenção especial para ela. Tá. Eu vou na parte do IMAP e passo para o Cordioli para outra parte. Veja só, essa questão da governança eletrônica, com a legislação melhorou muito. Porque até então a legislação não obrigava, embora estivesse no princípio da transparência do ponto de vista do direito administrativo, se não fosse a lei, isso não teria sido efetivamente realizado. Então, para a nossa atividade tem sido cada vez mais a realização de capacitação para que as pessoas saibam a necessidade dessa transparência e para que esse acesso possa melhorar. Eu tenho a impressão que, acho que posso ter certeza, nessa gestão isso está aumentando cada vez mais, existe proposta para o aumento dessa discussão, especialmente relacionada ao patrimônio. Foi muito tenso no começo, vou tirar mais uma experiência, a abertura, não por todos, por nós não, mas aí você passa pela prefeitura como um todo, a abertura dos próprios salários, etc, etc. Nós todos defendíamos que deveria ser explicitado.
Eu quero mais é que todo mundo saiba quanto eu ganho e qual a responsabilidade que eu tenho. Porque essa é a minha atividade. Mas nós tínhamos outras pessoas, né, que também, não, mas isso vai dar confusão, vai gerar, não sei o que, etc. e tal. Então foi uma tensão, nós vivemos uma tensão para que isso acontecesse. Com muito, até, acho que em abril, maio do ano passado, isso aí foi sanado e foi apresentado. A posição do IMAP é que, sempre que possível, temos que aprimorar esses mecanismos de transparência e de apresentação em relação aos números. Tá? Acho que volta a mesma. Hoje nós temos um site que esses números ficam todos disponíveis, principalmente o que é gasto disso, disso e daquilo. Aproveitando a oportunidade, já que a gente tem de falar sobre isso, o IMAP tem três entradas, né? 3 códigos específicos para entradas. Uma que vem do Tesouro Municipal mesmo, outra que vem do estágio, como o IMAP cuida do estágio da Prefeitura, então todas aquelas entidades que contribuem para o estágio lá, ou especialmente as secretarias, nós administramos esse recurso. Nos últimos 2 meses teve um aumento na bolsa, né? A bolsa era muito baixa. Então uma das nossas brigas era essa. O estagiário não queria fazer estágio na Prefeitura porque a bolsa estágio era uma bolsa miséria completa. Essa é a grande verdade. Tivemos toda uma briga aí para poder fazer o aumento. A Fundação Cultural e Coesão foi uma das que concordou com o aumento do valor. Né? Isso é quase um contra-governo, né? Porque nós, Deus, enfim, houve o aumento da bolsa depois de muito tempo nessa gestão, houve uma melhoria aí equivalendo quase todas as bolsas ao que é a bolsa que era melhor paga, que era a bolsa do direito. Na PGM tinha uma diferença. Nós tentamos elevar todas as bolsas para que elas fossem desse mesmo jeito. E a terceira entrada é a entrada do seguro. Acho que né, a principal experiência que eu tive do ponto de vista do peso do cargo público foi a experiência que eu tive em todo o processo de licitação, no fim das contas, do seguro dos servidores. O seguro era administrado pelo IMAP, mas tinha uma série de problemas relacionados a ele. Também não quero entrar no mérito dos problemas. Pessoalmente, depois podemos fazer esclarecimentos a esse respeito. Hoje teve uma licitação, uma empresa específica. Dentro do seguro nós temos um problema que a apólice mais antiga dos aposentados acaba sendo alimentada pela apólice dos servidores de carreira. Então aí, se eu tiver qualquer problema na apólice antiga, eu vou afetar, qualquer problema na apólice nova, na verdade, na apólice dos ativos, eu vou afetar diretamente a própria sustentabilidade da apólice antiga. Então eu dependo, veja só o que acaba acontecendo, eu dependo da venda de novas adesões para manutenção da apólice dos servidores aposentados. Então isso não é necessariamente a atividade do IMAP, mas está no IMAP, desde o governo Requião, veio para o IMAP, e a administração em relação a isso depende exclusivamente da transparência. Eu conto e contei no pior momento do seguro com os movimentos sociais. Porque se não fosse a Associação dos Aposentados e se não fosse a Associação dos Servidores a dizerem, esse contrato tem problemas, estão atrasando nossos pagamentos, eu não teria conseguido fazer a principal modificação, que foi a realização da própria licitação. Então, essa foi uma experiência de vida que, se eu pudesse um dia contar num livro, eu faria questão de mostrar. O Estado ele tem um limite, porque chega uma altura que chega no Poder Judiciário, e o Poder Judiciário, em alguns momentos, infelizmente, ainda tem compromissos com determinados grupos. E se não fosse o movimento social, nós íamos ter perdido a demanda, porque os embargadores não conseguiam entender. Quando os aposentados disseram, o meu seguro está atrasado, porque tinha problema nessa apólice. Aí os juízes disseram, bom, o valor é grande, o movimento social está reclamando, é melhor que a gente concorde, enfim, com essa situação específica. Foi a transparência que hoje as pessoas têm acesso a todos os valores, as contribuições do seguro, de forma mais transparente possível. Acho que é um aprimoramento. Especificamente a vocês, acho que também devolvo para cá. Era isso, muito obrigado. Infelizmente eu tenho um segundo compromisso, vou ter que me ausentar, mas obrigado pela participação. Agora vamos iniciar com a fala. Quem é o primeiro inscrito, Sandra?